e mulher de Deus que está na sua casa, que está ainda no seu trabalho ou no carro, você será abençoado nesta noite através deste culto, através da palavra de Deus. Nós estamos nesse momento dando início à escola bíblica e o tema é escatologia. Então, queridos, queridas, fique bem atento, com o ouvido aberto, para ouvir a mensagem, o estudo da palavra de Deus nesta noite, tá bom? E nós vamos começar lendo um texto da palavra de Deus, tá bom? Quero que você que está em casa abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué. Livro de Josué, o capítulo 1, e a partir do versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Versículo de número 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém, queridos? Louvamos a Deus pela leitura da palavra de Deus. Então o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele diz ao seu servo Josué: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora seja forte, seja corajoso, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E o mais importante, irmãos, o que está no versículo de número 8: não cesses de falar deste livro da lei, ou seja, das escrituras sagradas. Essas escrituras que nós hoje, nesta noite, daqui a um instante, vamos ouvir a ministração da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Amém, queridos? Nós vamos nesse momento, nós vamos orar. Peço que você que está em casa, em reverência ao nosso Deus, curve sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Vamos entregar a direção deste trabalho ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse grande privilégio, porque nesta noite, Senhor, temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender mais da Tua palavra, Senhor. Deus, meu pedido é que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações que estamos aqui, Senhor Deus, mas também aqueles que estão em casa, Teus filhos e filhas, ó Deus, sejam, Pai, impactados pela Tua santa, gloriosa e eterna palavra, Senhor. Fala conosco através dos louvores que serão entoados nesta noite, Pai. Fala conosco através da Tua filha, que, ó Deus, que irá ministrar o estudo da palavra desta noite, Senhor. Usa a Tua filha poderosamente, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus. Aí na sua casa, se você puder, vamos louvar o Senhor. Como os anjos te ver, eu também quero te ver face a face.
O seu amor inevitavelmente me atraiu. Estou indo cada vez mais perto de ti. E eu estou indo para o lugar da tua presença, para o lugar da tua presença. E eu estou indo para o lugar de tua presença, para o lugar da tua presença. E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Oh, oh, oh. Diga isso pra ele. E tudo que eu quero é te adorar e mergulhar nesse amor. Oh, oh, oh. Em tua presença, abundância de vida. Em tua presença, a tristeza salta de alegria. Em tua presença, eu quero ficar aqui só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci. Diga pra ele: pra te adorar. Pra te adorar. Eu quero ficar aqui só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci, só pra adorar a ti. Eu quero ficar aqui, Jesus, só pra adorar a ti. E foi pra isso que eu nasci, só pra adorar a ti. Pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. Pra te adorar. Eu quero ficar aqui só pra adorar a ti. Foi pra isso que eu nasci, só pra adorar a ti. Eu quero ficar aqui só pra adorar a ti, Jesus. Foi pra isso que eu nasci, só pra adorar a ti. Eu não me vejo, Senhor, fazendo outra coisa senão te adorar, porque eu creio que o Senhor é digno do meu louvor, que o Senhor é digno da minha adoração, e não há outro que se compare a ti. Pois uns confiam em carros, outros em cavalos, mas porém eu coloco a minha confiança em ti, no Deus vivo, que tudo pode, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Rei, que só o Senhor é Deus, e não há outro que se compare a ti. Ah, querido, se você pode aí na sua casa, não se sinta intimidado, não tenha vergonha. Levante suas mãos e comece a adorar o Senhor, dizendo palavras de adoração a Ele, porque Ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele se faz presente. Então nós cremos que o Senhor está aqui, nós cremos que o Senhor está aí na tua casa. Te adoramos. Eu tenho um Deus que não vai
essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Só se você crer, diga isso. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Deixa eu te dizer algo nessa noite. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Cante comigo o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda, para encerrar, diga: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Deus abençoe. Glória a Deus. Que maravilha. Meus queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9 e 2 versículos, versículo de número 6 e 7, ele diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Versículo de número 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém, queridos? Esse é o momento do ofertório, certo? Peço que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração. Não faça de qualquer forma para Deus. A Bíblia diz que a gente tem que fazer com alegria. Então faz isso nesta noite com alegria, com gratidão a Deus, tá bom? Por tudo que Deus tem feito na sua vida, por tudo que Deus tem derramado sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, tá bom? Deixa eu lhe falar, aí na sua tela está aí primeiro o CNPJ da igreja. O CNPJ é a chave do Pix, tá bom? Se você quer fazer uma transferência através do Pix, está aí o CNPJ da igreja. Também temos as contas aí na Caixa Econômica, na Unicred, Bradesco e Santo André, tá bom? Então você também pode usar esses bancos aí e fazer uma transferência através de DOC, de TED, tá bom? Também temos aí o QR Code. Se você quer usar, por favor, faz isso nesta noite. Dar o dízimo significa devolver uma pequena parte do que Deus derrama sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então faz isso com muita alegria, com muita gratidão ao Senhor. Lembre-se dos compromissos, que não são poucos, da igreja, tá bom? O pastor sempre fala aqui, tá? Então faça isso nesta noite, neste momento. Nós vamos ouvir mais um hino de louvor ao nosso Deus, enquanto você na sua casa faz essa transferência, faz seu dízimo, faz a sua oferta nesta noite, amém? Vamos ouvir mais um hino de louvor ao nosso Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica, nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência,
sabedoria e poder, ó, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil aos judeus, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero convidar a missionária Janaína. Nós vamos ouvir neste momento o estudo, o ensino da palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor já fez nesta noite. Mas chegou o momento, Senhor Deus, que é da Tua palavra, Senhor. E quanto é importante essa palavra que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. A palavra que tem o poder de curar, de salvar, de libertar, de restaurar a vida, Senhor. Ó Deus, aqui está a Tua filha, a Tua serva, a missionária Janaína. Ó Deus, que está com a oportunidade e também, Senhor, é uma grande responsabilidade falar, Senhor, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua palavra, Senhor. E ela está com essa responsabilidade de dar esse ensino, esta aula nesta noite, ó Deus, sobre escatologia, um tema tão importante para os dias atuais, Senhor. Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, Senhor, dentro do salvo no Teu Filho Jesus Cristo, seja com ela nesta noite, mais uma vez, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Amém. Graça e paz, boa noite a você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo a essa live. É uma novidade, aí estamos nos adaptando. Nós da Escola Bíblica não tivemos, a semana passada, mas encontramos um jeito de não deixar vocês órfãos, da Escola Bíblica em um tempo tão importante que é o conhecimento. Estamos vendo aí as coisas acontecendo. E hoje nós vamos abordar um tema que eu creio que seja de muita curiosidade, das pessoas, que são muitas perguntas que surgem. E hoje nós vamos dar uma olhada em todos os pensamentos, em todas as teorias, em todas as correntes teológicas, escolas escatológicas, pensamentos. Então, de maneira bem tranquila, nós vamos ponto a ponto. Antes de eu começar, enquanto eu estou aqui falando, vai convidando o pessoal, vai compartilhando, para que ninguém perca esse conhecimento, vai divulgando aí, porque é importante que nós saibamos as coisas que estão por vir, as coisas que estão para acontecer. E que nós sejamos como os bereanos que Paulo elogiou, que nós estejamos atentos para a palavra do Senhor e sabendo discernir os tempos e as estações. Que nós entendamos que estes são tempos que nós temos vivido na prática, tempos diferentes, tempos que nós temos visto na realidade. E hoje nós vamos entender um pouco o que cada tempo levou a fundar, a entender, descobrir, desenvolver cada corrente, cada pensamento teológico.
Para quem não me conhece ainda, eu sou a missionária Janaína, né? Estou aqui na IBN há cerca de 8 anos, né? E contribuo também com a escola bíblica, que desde esse mês será realizada todas as quintas-feiras, às 19h30, tá bom? Então, anota aí na tua agenda, save the date, né? Assim que diz hoje. Save the date. Toda quinta, às 19h30, você tem um encontro marcado aqui com a Escola Bíblica da Igreja Batista Miramar. Um lugar onde a gente preza as Escrituras, um lugar onde a gente sabe que realmente se fala a verdade, tá bom? Então, vamos começar lembrando, tá, que é um panorama. Eu não vou poder me aprofundar muito nos temas, vou apenas trazer para vocês conceitos, criações, pensamentos, para que vocês entendam por quê. Porque vocês vão ter profundamente detalhada nas próximas aulas cada corrente escatológica. Então, você não pode perder, tá? Não perca. A partir da próxima semana, vai começar cada escola uma aula exclusiva, por exemplo, sobre o pré-milenismo histórico, depois o pré-milenismo dispensacionalista e assim por diante. Não perca. Convide, compartilhe, fale, porque muitas pessoas estão carentes desse conhecimento, tá bom? Nós preparamos aí uns slides que o pessoal da mídia vai colocar aí, exatamente, e eu queria conversar um pouquinho com vocês para revisar, né? Com quem esteve aqui na nossa abertura, na primeira aula, 15 dias atrás, foi uma aula exclusivamente sobre conceito de escatologia. Então, hoje, nós vamos pensar um pouco sobre o que é escatologia, né? Escatologia, ela vem da palavra escatos, né? Do grego. E o que é que quer dizer? Essa palavra, ela significa último de uma série, fim de uma era, ou extremo de uma jornada. Vou falando aqui e você vai tentando encaixar aí com a Bíblia, se não casa direitinho, né? Último de uma série. Série de quê? Série de acontecimentos, série de profecias, né? Série de acontecimentos que a gente tem que ver se cumprir. Fim de uma era. Que tipo de era é essa? A era que nós vivemos? Uma era religiosa, uma era da igreja, tudo isso a gente vai entender mais na frente. Extremo de uma jornada, nesse caso, não no começo, mas o fim de uma jornada. Olha, nós que peregrinamos por essa terra, não é isso? Que estamos em uma jornada, que estamos vendo aí os acontecimentos apontando para o fim dessa jornada. Ponto final de um acontecimento, alvo a ser atingido. Qual o seu alvo? Para quem você tem olhado? Para onde você tem caminhado? Quais os resultados que você vai atingir com a vida que você tem levado? Não é? Meta. Quem ou o que ou qual é a sua meta? Aonde ela está? Aqui ou lá? Então, só essa palavrinha já nos diz tantas coisas, não é mesmo? Precisamos parar para pensar sobre tudo isso que nós falamos, só na definição de escatos, não é? E aí vem a segunda parte da palavra, que é a palavra logia, também do grego, que ela tem variados sentidos e pode ser usado no grego para vários sentidos, mas nesse ponto aqui, nesse termo, ela tem o sentido de estudo. Portanto, escatologia, ele vai ser o estudo das últimas coisas. Pode passar o slide, viu? Dos acontecimentos do fim dos tempos. O termo final da atual ordem mundial.
ordem mundial e da presente história humana. Alguém aí já ouviu falar em nova ordem mundial? Isso dá assunto para outra aula, tá? Não vou começar a falar agora não, senão a gente nem entra nesse, fica só nesse assunto de nova ordem. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, o conceito básico de escatologia. É o estudo das profecias, dos acontecimentos que apontam para as últimas coisas. Mas últimas coisas de quê? Da história da humanidade aqui na Terra. Porque nós que somos cristãos, nós cremos assim. Estamos aqui, sim, vivendo uma jornada, vivendo uma era, mas que nós iremos para um outro lugar. Este plano aqui, essa nossa vivência aqui, ela terá uma continuidade em outro lugar, tá certo? E aí, continuando, pode colocar os slides, certo? Nós temos que ver do que se trata essa escatologia, né? Como se dará essa mudança desse plano que nós estamos para o plano, né, que nós vamos passar? Como nós saberemos, como discernir, né, segundo as Escrituras? Tal fim se dará com a volta de Cristo, a ressurreição de todos os mortos. Lembra lá em Apocalipse 20:13, quando a Bíblia diz que o mar devolverá os seus mortos, né? O Hades também, e aí haverá o julgamento, né? É disso que a gente está falando. Fala também de quê? A transformação dos eleitos, que somos nós, os vivos. Quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, que tudo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, né? Tudo que nós vemos aqui, nós vemos só em parte. Mas quando estivermos lá, veremos o quê? Face a face. Então, é disso que a escatologia fala. E também fala, voltando aí para os slides, da perpétua condenação e detenção de Satanás com seus anjos e súditos, que são os anjos caídos. Tá certo? Então, nós podemos ver, pode passar, que existem 4 correntes escatológicas, que são as principais, tá certo? A gente vai se ater aqui às mais faladas, as principais, que são elas: pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pós-milenismo e amilenismo. Nós vamos vê-las de forma muito panorâmica, repito, tá bom? Porque as próximas aulas se aprofundarão em cada uma delas. Primeiro, eu quero ater com vocês uma coisa. Se você prestar atenção no nome das escolas, você vai ver que todas elas têm um termo em comum. É o termo milenismo. Pré-milenismo, histórico e dispensacionalista, pós-milenismo e amilenismo. Mas aí eu quero ver com vocês, pode passar o slide, o que é o milênio. Você pode ter ideia, tá bom, o milênio é um tempo de 1000 anos, certo? Mas esses 1000 anos são comuns? É qualquer coisa? É do mesmo jeito? Não. Esse tempo é um tempo que se refere ao período de 1000 anos, como o tempo do reinado de Cristo e dos santos sobre a terra. O texto bíblico em que encontramos a referência a este evento está em Apocalipse 20, de 1 a 7. Eu peço a você que, se você estiver com sua Bíblia aí perto, ou se você tiver como pegá-la, para que nós possamos ler esse versículo e que a deixe perto de você, porque nós vamos ler alguns versículos aqui ao decorrer dessa aula.
Você vai entender mais para frente o porquê. Então, Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 1 ao 7. Vamos ver o que diz esse texto? Ele diz assim: Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, esse final do texto, com toda essa base anterior que nós lemos, isso é o milênio. O reinado de Cristo por 1000 anos aqui na terra. Agora vamos seguir em frente um pouquinho. Vamos entrar agora nas escolas propriamente ditas, tá bom? A primeira delas é o pré-milenismo histórico. Quem criou, né? Quais são os seus versículos base? Peço que você continue com sua Bíblia aí em mãos, fique com sua espada em mãos, para que você não só aprenda de mim, mas também da palavra, que é a nossa principal professora essa noite, além do Espírito Santo. O pré-milenismo histórico, ele surgiu no século I, tá bom? Depois de Cristo, né? Os principais ali da época que pensaram nesse tipo de corrente escatológica foram Papias, né, Justino Mártir, Irineu, e hoje, nos dias de hoje, tá? Eles não ajudaram na criação. Os que hoje tomam esse posicionamento escatológico são George Led, Dr. Russell Shedd e Millard Erickson. Temos aí 3 figuras bem relevantes da nossa literatura cristã, né, da nossa igreja, que realmente fazem parte desse pensamento, desse pré-milenismo histórico. George Led tem inúmeras literaturas, inclusive Teologia do Novo Testamento, em que ele expõe a teologia bíblica de maneira assim maestral, né? Recomendo, se você puder adquirir esse livro, é muito bom. Teologia do Novo Testamento, de George Led. Dr. Russell Shedd é fazer, né, menção, todo mundo conhece, todo mundo sabe de suas obras, evangelismo, discipulado, sua Bíblia, que com uns comentários também maravilhosos. E Millard Erickson também, um grande escritor, inclusive recomendo também a teologia sistemática dele, que é uma das mais equilibradas que eu já li. Tá bom? Agora vamos ver os versículos que embasam, né? Que dão base a esse pensamento. O que é que eles leram, o que é que eles viram naquela época, que os chamou a atenção e os fez pensar da maneira que eles desenvolveram esse pensamento. Já já a gente vai entender mais um pouco como é que eles pensavam. Primeiro versículo, Gálatas 6:16, que diz o seguinte: E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus.
que isso quer dizer? Como é? Note, é o Israel de Deus. Não é o Israel e a igreja. É um povo só. Não há distinção. E isso vai ser também um ponto-chave para desenvolvimento de uma outra escola que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Um outro versículo que eles também se embasaram foi em Romanos. Vamos lá. Romanos, capítulo 9. Romanos 9, versículo 24, que diz: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. O que é que eles chegaram à conclusão aqui? É uma reafirmação da afirmação anterior. Deixe-me ser redundante aqui. É uma reafirmação da afirmação anterior. Aqui, mais uma vez, ele diz: chamarei meu povo aquele que não é povo meu. Somos nós, os gentios, os que não são judeus. Somos nós também chamados. Então, não é só para Israel, não é só com Israel. Também é conosco, também era para conosco. Então, esses são os versículos que eles usavam. Continuando, vamos agora entender as definições ideológicas a respeito do milênio. O que é isso, missionário? Vai falar de ideologia agora? Não. Vou traduzir o pensamento que fundamentou essa escola. Primeiro, o milênio virá depois da segunda volta de Cristo. Lá atrás, nós definimos... Volta aqui para mim. Lá atrás, nós definimos que as 4 escolas estavam em decorrência de uma coisa: o milênio, certo? Milenismo, que é pré, pós ou a. Mas o pensamento dessas escolas também vai falar condicionado a esse evento que toda a humanidade cristã espera, que é a segunda vinda de Cristo. Tá certo? Lá, o nome das escolas é em razão do milênio, mas o pensamento se define em função da volta de Cristo. Tá certo? Então, aqui, o pré-milenismo histórico diria que seria depois da segunda vinda de Cristo. O segundo ponto, o reino seria implantado na terra, será material, social, político e religioso. Volta para mim mais uma vez para explicar uma coisa. Esse pré-milenismo a gente tem que entender que no século I, a igreja, ela estava passando, antes de ser considerada a religião do Estado, todo aquele que aderia ao cristianismo, que veio ser chamado assim depois do século III ou IV, que antes era o povo do caminho, né? Aqueles que seguem o Cristo, né? Os marginalizados. Todo o povo naquela época estava sendo perseguido, discriminado, marginalizado e martirizado. Então, para eles, a segunda vinda de Cristo, aquela promessa que Cristo diz que eu voltarei para vos buscar, eles já esperavam naquela época para qualquer momento. Então, para eles, aquela ideia, principalmente para os judeus que se tornaram messiânicos naquele momento, principalmente para eles que aguardavam ainda o Messias,
e que iam se convertendo, e que lembra que quando Jesus veio, eles esperavam um Messias político, um Messias que ia resolver o problema deles com Roma, que ia libertar o povo, e que Israel finalmente ia ser uma nação livre e que ia ter a sua vida como uma nação, coisa que nós só vimos acontecer no século XX, né, em 1948. Então, já naquele tempo, no século I, o povo aguardava. Então, primeiro, é pré-milenismo histórico por isso, por causa da época histórica em que aconteceu, o que se desenvolveu o pensamento. Logo, com a partida de Cristo, né, e com os ensinamentos dos pais apostólicos e daqueles nomes que nós vimos, né, dos pais da igreja, Papias, Justino e tudo mais. E hoje, eu coloquei o exemplo de uma denominação que crê assim, que são as igrejas batistas tradicionais, né, aquelas mais... Porque a gente sabe que tem igreja batista, a primeira batista, tem a renovada e por aí vai. Mas são as igrejas batistas tradicionais, as anteriores, as primeiras mesmo, tá bom? Eu espero que tenha ficado clara essa primeira escola. Por quê? Como eu falei, eu não posso me aprofundar, porque nas próximas aulas, inclusive a próxima aula será exatamente sobre essa escola, pré-milenismo histórico, tá bom? Então, assim, vamos guardar, anotar aí, né, todas as questões para, na próxima aula, ficar bem atento para poder ouvir o que o professor vai falar, tá bom? Vamos para a próxima escola, que será ela, pré-milenismo dispensacionalista. Volta aqui para mim. O que eu quero primeiro destacar é o nome, pré-milenismo. Ou seja, antes do milênio. Lembra? Em função da vinda de Cristo. Para você aí já ir aprendendo. Quando alguém falar, não, eu sou pré-isso, eu sou pós-aquilo, você já ir se ligando no que é que a pessoa está falando. Tá bom? Então, pré-milenista, 1000 anos. Dispensacionalista. Que palavra é essa, professora? Vamos lá. Dispensacionalista vem de dispensar, desobrigar, abster, eximir. Certo? Então, aqui já entra uma outra função, porque quando a gente fala de teologia, nada se simplifica, tudo se divide e se complica. Se existe o pré, pós, a milenismo, existe a pré, a meso e a pós-tribulação, ou tribulacionismo, que é a questão do arrebatamento da igreja. Aí, a partir dessa escola aqui que a gente está vendo, como é que eles criam? Só pelo nome você já vai entender. Pré-milenista. Então, falou em milênio em função da vida de Cristo. Então, se é pré, então Cristo vem, eles acreditam que Cristo vem antes do milênio. Tá, mas se é dispensacionalista, então, além de acreditar que Cristo vem antes do milênio, ele vai arrebatar a igreja também antes da tribulação. Por quê? Porque dispensada a igreja de passar pela tribulação. Mas vamos caminhar para a gente entender mais um pouquinho. Vamos falar sobre a criação desse pensamento, de como ele se desenvolveu e como, né, ele é entendido pelos que o criaram. Primeiro, tornou-se popular no começo do século XIX, sobre a influência de John Nelson Darby, e tem aumentado de popularidade. Volta aqui para mim. Nelson Darby, ele era um pregador anglo-irlandês que ele viveu em Londres nos anos de 1800 a 1882, morreu com 81 anos, e ele teve os seus pensamentos dessa escola amplamente divulgados através da Bíblia Scofield.
Eu creio que vocês já ouviram falar nessa Bíblia. É uma Bíblia que é bem consumida na Europa. Por aqui ela é mais rara um pouquinho, mas existe sim essa Bíblia. Então, todos os comentários, todo o pensamento, toda a questão ideológica dessa escola foi divulgada amplamente através dessa Bíblia, a chamada Bíblia Scofield. E esse pregador, ele também foi fundador de uma reunião de irmãos chamada Irmãos Plymouth, que eram da Irlanda. Eles se reuniam em Dublin. Eles eram adenominacionais. O termo, de negação. Eles não tinham denominação e criam profundamente nessa questão dispensacionalista. Simplificando assim, de maneira bem simplória mesmo, eles seriam os desigrejados dos anos 1800. Bem simplificando assim para você entender, tá? Mas continuando aí, tem aumentado de popularidade, E nos dias atuais, pessoas que se posicionam também nesse pensamento, a favor desse pensamento, são duas pessoas bem conhecidas nossas também, que é o pastor John MacArthur, tá? Que ele é, bem conhecido, tem até a Bíblia e tudo mais. E um grande escritor teológico também, que escreve sobre todos os assuntos. Os livros dele também são ótimos, tenho alguns. Tem teologia bíblica também dele, tem a teologia de Deus, ele tem também teologia sistemática, que é o Norman Geisler. Ele é um pouquinho mais técnico, para você que está ingressando agora nesse conhecimento teológico, eu recomendo que espere um pouquinho, mas ele é um excelente escritor. E os versículos que embasam, vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Eu espero que você esteja com a Bíblia aí na mão. Vamos ler quais foram os versículos que eles pensaram e viram na Escritura para embasar. O primeiro deles está em Apocalipse, capítulo 4, 1 e 2, que diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como a de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. O que é que ele quis dizer quando leu esse versículo e desenvolveu esse pensamento? Se João foi arrebatado lá na ilha de Pátmos e ele não tinha voltado e a tribulação não tinha começado, ele estava só em perseguição, então ele também pode arrebatar a igreja antes da tribulação. Foi isso que eles pensaram. Que aí eles fundamentaram dizendo: não, a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Outro versículo aí. Vai anotando também, hein, irmão. Não espera só que fique gravado, não. Meu irmão, minha irmã, vai anotando aí. Abre o caderninho da escola bíblica e vai anotando, porque conhecimento é tudo nos dias de hoje. Gênesis, olha só, vamos de Apocalipse a Gênesis, hein? Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Gênesis, capítulo 5, 18, que diz o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Eles criam que mesmo antes da tribulação, o Senhor ainda daria a Israel aquela terra que ele tinha prometido a Abraão. Não é? Então, ele realizaria também essa promessa que ele fez a Abraão, em Gênesis 15 e 18. E, por fim, voltando ao Apocalipse, capítulo 20,
Vamos lá. Hoje, se você não faz uma semana que não mexe na Bíblia, hoje você vai mexer pelos próximos 15 dias. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, de 4 a 6, que foi o que eu li no começo, que é a visão de João do trono, né, do reinado de 1000 anos, aquela afirmação, né, e reinarão com ele os 1000 anos, e que tem o reinado de 1000 anos até se completarem os 1000 anos. Então, foi esses versículos, eu botei só alguns, tá, gente, para não ficar muito extenso, mas tem mais, tem bem mais. Se a gente pesquisar aí, tem de uns 10 a 15 versículos que eles utilizam para embasar esse pensamento, tá bom? Terminado aqui o panorama sobre o pré-milenismo dispensacionalista, vamos agora à próxima escola. Quer dizer, desculpa, gente, eu pulando, querendo terminar a escola bíblica antes da hora. Não, vamos para as definições ideológicas. Vamos lá. Ainda bem que a gente tem slide, né, para ajudar a gente, senão, preocupada com o tempo. Mas vamos que vamos. Definições ideológicas. O que é que eles pensam? O que é que eles afirmam? O arrebatamento da igreja ocorrerá para... Aí, lembra que eu falei? Pré, pós e mesotribulacionistas. Aqui eles vão falar só do pré e do mesotribulacionismo, tá bom? Para os pré-tribulacionistas, o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação. E para os mesotribulacionistas, ocorre no meio. São 1000 anos, mas são 7 anos de tribulação. Então, como é que os mesotribulacionistas acreditam? Volta aqui para mim. São 7 anos de tribulação que a Bíblia fala. Então, a igreja estaria na terra ainda, começando a tribulação, e por 3 anos e meio, a igreja passaria por tribulação. Quando terminasse os 3 anos e meio, a igreja seria arrebatada. E aí, o anticristo reinaria os outros 3 anos e meio só, os outros 3 anos e meio até terminar a tribulação, e Cristo vir e fazer, né, a batalha do Armagedon, que é conhecida, né? A grande batalha final em que nós já sabemos quem é o vencedor. Que nós já sabemos qual é o fim de Satanás e de seus súditos. Nós já sabemos como, onde e quando tudo ocorrerá. Porque o Senhor, em sua misericórdia, Ele não só nos sustenta, Ele também nos prepara. E aos seus, Ele faz conhecer o que vai fazer. Tá bom? As denominações que hoje ainda professam, né? São principalmente, gente, as de ordem pentecostal, tá? Assembleia de Deus, né? Pentecostais em geral, igrejas de fundação independente, que são essas, né? Que a gente vê que tem essas questões mais abertas, né? Quanto ao neopentecostalismo, e também os batistas conservadores. Mas, missionária, você está me dizendo que dentro dessa escola, a pessoa pode tanto crer que a igreja vai ser arrebatada antes como no meio da tribulação? Isso. A questão é, a igreja não vai passar pela tribulação totalmente. Entende? Por isso que é dispensacionalista. Ela vai ser dispensada ou antes ou no meio da tribulação. Tá bom? Vamos passar agora sim para a próxima escola, que é a escola do pós-milenismo, que aí eles creem o quê? Na vinda de Jesus depois do milênio. Mas como é isso? Ele não vem reinar? Você vai entender. Tenha calma. Tenha calma que você vai entender tudinho. Essa escola, ela foi criada no século XII pelo abade Joaquim, né? E era a alternativa à visão
agostiniana. E já já a gente vai ver qual é a visão agostiniana. Quando fala agostiniana, é Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona, tá bom? Alguns nomes dos dias atuais que se posicionam e que creem nessa escola são eles: Augustus H. Strong, escritor; R.C. Sproul, também grande escritor; e Jonathan Edwards. Aí um avivalista, né? Todos nós conhecemos, pelo menos é leitura básica para todo cristão, né? Que veja algum livro, algum sermão de Jonathan Edwards. Tem um livro muito bom, Heróis da Fé, conta a história desse avivalista, conta a história de toda a influência, de tudo que ele fez, né, para que a palavra de Deus fosse pregada na Inglaterra. É muito interessante. E esse livro conta a história de 20 homens, muito interessante, é muito bom, tá bom? Gente, escola bíblica é isso, viu? É livro, vai anotando, para vocês aí, ó, crescerem em graça e conhecimento também. Claro que o nosso centro é a escritura, mas o que a gente puder usar de ferramenta para crescer, para saber mais, para nos fortalecer, vamos usar, tá bom? Vamos usar. Os versículos que embasam esse pensamento, quais são? Salmos 47, 72 e 100. Isaías, eu vou ler o texto de Isaías 45, do 22 ao 25. Vamos lá, abra aí sua Bíblia, em Isaías 45. Vamos lá, do 22 ao 25. Diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se glorificará. O que isso quer dizer, missionária? Isso quer dizer que todas as nações reconhecerão Deus como Senhor. Todas as nações conhecerão quem é Deus. Ninguém ficará ignorante da existência desse Deus que eu e você cremos, e também do poder dele, e também da misericórdia dele, e também da graça dele, e também da salvação dele. Ninguém ficará sem conhecer a esse Deus. E um outro versículo também que embasa, que é um versículo bem famoso em Mateus 28, né, que é o da grande comissão, mas eu gostaria de ler com vocês, que é Mateus 28, 18 a 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que isso quer dizer, missionário? Por que eles estão usando esse versículo? Porque o nome da escola é pós-milenismo. Jesus vai voltar depois do milênio. Então, para eles, o milênio não é o reinado de Cristo na terra.
É o que nós vamos ver no próximo slide. Pode passar. Para eles, como definição ideológica, o reino será implantado aos poucos, através da pregação do evangelho, a paz milenária virá. Ou seja, para os pós-milenistas, tá certo? Não é o reinado de Cristo que faz o milênio. Para eles, o milênio já acontece, enquanto a igreja está pregando, enquanto nós estamos falando do evangelho, convertendo, né, as nações, o reino de Deus já está sendo efetivado aqui na terra. E o retorno de Cristo vem depois do milênio, certo? Então, para eles, o milênio é um tempo de paz, não é um reinado em si. E eu quero falar um pouquinho sobre a pessoa que fundou, né, que desenvolveu esse pensamento também, para que vocês entendam. O Joaquim, que a gente falou aqui no começo, ele era um abade cisterciense, ou seja, ele era uma pessoa que tinha um cargo clerical dentro da igreja. Abade, essa palavra, ela vem como um substantivo latino de Abba, que nós conhecemos quando Cristo fala, né? Abba, Pai, sabemos que significa Pai. É um título clerical. E qual é a função do abade dentro da Igreja Católica? Ele é especificamente chefe de uma ordem monástica. Quando eu falo monástica, eu me refiro a monges, tá certo? Eram monges beneditinos reformados. Essa ordem cisterciense era uma ordem de monges beneditinos, como existe a ordem dos franciscanos, né? E outras, ordem dos templários, ordem de tantos outros que tem por aí. Tá certo? Esse Joaquim, ele era teólogo, escritor e filósofo. E ele foi o grande desenvolvedor desse tipo de pensamento, tá bom? Que a gente leu nesses versículos, ele interpretando. E hoje, uma denominação que crê, né, que a gente vê claramente, é uma igreja chamada Reina. É a Rede Internacional de Amigos. É uma sigla ela, né? Chamada também de Igreja do Futuro. Tá bom, gente? Bom, seguindo em frente, né? Devagar, bem tranquilo, para que vocês também não deem um nó na cabeça. Mas eu creio que está dando para acompanhar, tá certo? Vão anotando os versículos, vão anotando os pensamentos. Eu creio que vai ficar gravado no YouTube. Depois você assista novamente, tá bom? Compartilha também, porque é muita coisa para você absorver numa hora só. Mas depois de você anotar, prestar atenção, assista novamente para você entender melhor os conceitos, para você entender melhor o que cada pensamento diz, como foi fundamentado e por que foi fundamentado. Mas por que você insiste tanto nisso, missionária? Porque Paulo nos aconselha a conhecer a palavra para não sermos levados por ventos de doutrina. Certo, igreja? Então, nós precisamos conhecer o que foi pensado e o que está sendo pensado hoje. Se está de acordo com a palavra e se está de acordo com o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós precisamos mais do que nunca nos dias de hoje conhecer a palavra profundamente para não sermos enganados. E conhecer a história melhor do que nunca para não sermos levados
por desconhecimento de causa. Porque algumas coisas que estão sendo faladas hoje e estão sendo aceitas dentro da igreja é por puro desconhecimento da história da igreja. Porque já foi dito antes, já foi tentado antes e já foi refutado antes. Mas, por desconhecimento, alguns estão sendo levados por doutrinas de demônios. É isso que está acontecendo. Então, eu aconselho, assista mais uma vez depois. Não perca de maneira nenhuma as próximas aulas. Isso aqui que eu estou dando, se você já está achando muita coisa, é só um panorama. Eu estou só passando por cima, viu, gente? Nas próximas aulas é que vem o caldo grosso. Eu estou só dando a papinha. Nas próximas aulas é que vem o tutano, o cuscuz, como a gente chama. Tá certo? Então, não deixe de assistir as próximas aulas, tá bom? Dando uma descansada agora no seu pensamento, vamos à nossa última escola da noite, que é a escola chamada de amilenismo. Amilenismo, essa partícula A, é uma partícula de negação. Amilenismo, ou seja, sem milênio. Tá bom? Então, esse tipo de pensamento que nós vamos entender um pouquinho agora, eles creem que o milênio não vai acontecer da forma que as outras escolas que nós vimos dizem que vai acontecer. Tá bom? Então, vamos lá. Quem criou essa escola? Ela foi criada, esse pensamento foi desenvolvido, foi dissipado, falado no século IV, tá? Por uma pessoa chamada Ticônio. Ele era um donatista africano. E lembra lá no pré-milenismo, que eu falei que era em oposição ao pensamento agostiniano. Pronto, aqui a gente vai entender qual era o pensamento agostiniano. Só que para a gente entender qual é o pensamento agostiniano, a gente tem que entender quem era Ticônio, tá bom? E o que é essa palavra donatista, tá certo? Esse Ticônio, ele era um africano, né, donatista. E o que é donato? Donato de Casanegra foi uma pessoa, um bispo de uma cidade chamada Numídia, que hoje é conhecida como Catargo, na Tunísia, tá certo? Que desenvolveu uma religião que começou exatamente no século IV e foi extinta no século VII. Essa religião, ela é chamada de cisma. Toda vez que você lê um livro de história e houve um cisma dentro da igreja, um racha, uma divisão, pensamentos opostos, gerou uma divisão dentro da igreja. O grande cisma da igreja católica, que nós conhecemos, né, é que foi quando houve a implantação da igreja ortodoxa, né, que é a igreja da Europa e também ali da Rússia, do outro lado, e a igreja ocidental e oriental católica. A oriental se tornou igreja ortodoxa e a ocidental continuou igreja católica, que é universal. Isso é o conhecido grande cisma. Mas os donatistas eram seguidores de Donato de Casanegra, que era esse bispo, tá bom, dessa região, e ele afirmava o seguinte, que a igreja não devia perdoar aqueles cristãos que, durante as perseguições religiosas, apostataram da fé e entregaram os outros cristãos para serem mortos. Esses cristãos que apostataram eram chamados de traditores. O que quer dizer traditores? Essa palavra quer dizer aqueles que entregam. No nosso
falar por aqui é o famoso X9, né? Aquele que entrega para poder salvar a sua pele. E a Igreja Católica, em um certo momento, resolveu perdoar esses traditores, reincorporá-los ao seu corpo clerical, e eles ministrariam de maneira normal a missa, as missas, os seus ofícios. Então, essa pessoa, Donato de Casanegra, nessa cidade que eu conheci, liderou esse movimento donatista que tomou conta de toda a parte norte da África e que realmente não aceitava isso. Então, isso causou o quê? Uma divisão, tá certo? Dentro da Igreja Católica. E as pessoas que acompanhavam as suas ideias, que adotaram as suas ideias, aí no slide você vai ver Agostinho de Hipona, Jerônimo e João Calvino. Volta aqui para mim. Se você ler um pouquinho de história da igreja, você vai lembrar comigo que o primeiro lugar onde Agostinho exerceu seu bispado foi em Catargo. Então, ele bebeu dessa fonte de Ticônio, adotou as suas ideias e, por isso, lá naquela outra escola, vai ser fundada em oposição às ideias de Agostinho. Entendeu agora? Porque lá atrás eu falei isso. Então, a história é uma coisa que nada é sem sentido. Tudo tem um porquê, né? Vamos para frente, então. Ficando claro isso, vamos seguir. Quais os versículos que embasam essa escola? Vamos ler Oséias, capítulo 1, versículo 11. Oséias, tem na Bíblia sim, viu, gente? Procura aí que tem. Tem sim, isso tem na Bíblia sim. Vamos lá. Oséias, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E, complementando isso, em Mateus 2:15, vamos lá, Mateus 2:15, diz o seguinte: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo já se cumpriu na primeira vinda de Cristo. Já foi formado cabeça, que é Jesus, tá? E foi cumprido o nascimento, que ele diz: do Egito chamei meu filho. Outro versículo, Romanos 14:17. Romanos 14:17. Vai marcando na tua Bíblia, porque depois você vai voltar e vai estudar esses versículos, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui ele diz que o reino de Deus está representado nas atitudes, nas ações dos cristãos. Nós, como embaixadores, representantes, procuradores, diplomatas, como você quiser chamar, nós, aqui na terra, através das nossas atitudes, fazemos concretizar o reino de Deus. É isso que os amilenistas falam, tá bom? Aqui, lembre-se que eu estou para expor, tá certo? Não estou tomando posicionamento, nem dizendo que está certo ou que está errado. Mas para que você conheça todos os pensamentos que embasaram e que embasam os posicionamentos dos cristãos até o dia de hoje, tá bom?
Vamos para as definições ideológicas. Como eu falei anteriormente, para os amilenistas, o milênio, vamos para o slide, o milênio está em curso desde a primeira vinda de Cristo, ou seja, não haverá um milênio literal, conforme Apocalipse 20, ou seja, para eles Apocalipse 20 foi alegorizado, foi feita uma interpretação com uma compreensão pessoal. Eles disseram que o texto diz outra coisa, não é aquilo que as outras escolas pensam, tá bom? Que o início com a ressurreição e exaltação de Cristo e a criação da igreja. Ou seja, o milênio foi iniciado no momento que Cristo ressuscitou, no momento que ele venceu a morte e foi exaltado e deixou a igreja criada, o reino dele aqui na terra já começou. E termina, o milênio termina, né? Esse milênio que não é literal, ele termina com a segunda vinda de Cristo. Tá bom? Aí você me pergunta, mas então eles estão contando 1000 anos para Cristo voltar, desde que ele foi que voltou? Se for assim, já passou. Mas lembre-se que se eles contarem pelo calendário judaico é uma coisa, pelo calendário lunar é outra coisa, pelo calendário juliano é outra coisa. Então, aguardem a aula sobre essa escola, para vocês tirarem essa dúvida, tá bom? E as denominações que creem, eu coloquei aí uma, né, que é bem conhecida aqui no Brasil, que são as igrejas presbiterianas. Elas são amilenistas. Por isso, para eles, é tão importante pregar em tempo, fora de tempo. Você já ouviu os presbiterianos falando isso? Tem que pregar, irmão, em tempo, fora de tempo, enquanto dá tempo. Porque é o milênio correndo, já está fazendo, a segunda vinda já está aí, e a gente tem que fazer com que as nações escutem. Por isso que eles são tão fortes em missões, por isso que eles correm tanto para evangelizar as nações, porque eles creem nisso, que o milênio está em andamento, eles estão implantando agora, tá bom? Então, meus amigos, essas foram as 4 principais escolas, né? O panorama que a gente pôde passar na noite de hoje. Repito, não me aprofundei em nenhuma delas, porque se eu fosse aprofundar, ia ser culto, vigília, semana de vigília e por aí vai, para poder dar conta. E aqui o pessoal da mídia já ia desmaiar se eu dissesse era tudo hoje. Não dá, gente, não dá. Então eu realmente recomendo, não percam as próximas aulas. Os professores já estão aí, estudando, correndo atrás de material, pesquisando. Pense, vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, não vão se arrepender. E depois dessas escolas tem as profecias de Cristo e por aí vai. Eu não vou falar mais não, porque senão vocês vão querer saber do resto. E não vale, é surpresa. E aí eu quero botar no slide, por favor, a bibliografia que eu utilizei, né, para essa pesquisa. São alguns livros, tá bom, gente, que eu utilizei para poder ter esse conhecimento. Como eu falei, né, a Teologia Sistemática de Miller de Erickson, que eu tenho, também muito boa. Norman Geisler, Teologia Sistemática também muito boa. Esse dicionário de Champlin me ajudou bastante. Ele conceitua bem as escolas, é bem interessante. E esse site, monergismo.com, que é um site que fala bastante de história de religião, de história dos pais, dos reformadores, dos pais da igreja, de toda essa questão histórica da igreja. Eu também queria recomendar para vocês, pode voltar para mim,
é um livro, se você quer realmente mergulhar em história, conhecer mais a história da igreja. Alguém disse uma frase que eu não vou me lembrar agora, mas que o povo que conhece a sua história é provável que não cometa os mesmos erros no futuro, né? Então, é um povo que cresce, é um povo que vai para frente. Então, se você quer se mergulhar nessa parte histórica da igreja, tem 2 livros que eu posso recomendar para você, fora esses que foram usados na bibliografia, que são muito bons. São eles: Cristianismo através do século, é muito bom. Fala do início da igreja ao final, até os dias de hoje. E História Ilustrada do Cristianismo, que é de Justo Gonzalez. São 2 volumes. Ele vende tanto o volume 1 e 2 separado, como uma compilação. Tá bom? Então, se você quiser mergulhar, eu só tenho uma coisa a lhe dizer: mergulhe, mas sem esquecer da Escritura. Tá bom? Porque a Bíblia é a nossa base de fé e prática. Sim, é preciso conhecer a história, mas à luz da Bíblia também, tá bom? E para não encerrar de maneira abrupta, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 29. João 20 e 29. Que diz assim: Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Cristo falou isso acerca da incredulidade de Tomé, quando ele havia ressuscitado, né? Os discípulos o viram e ele disse o quê? Eu só acredito se eu botar o dedo na ferida. Aí eu acredito que Cristo está vivo. Aí Cristo vem, aparece novamente os discípulos e diz: Está aqui, Tomé, toca. Aí Tomé creu. Aí Jesus faz essa pergunta: Só porque você me viu, você creu? Pois eu lhe digo que bem-aventurados que não viram e creram. Estes somos eu e você, meus irmãos. Estudamos várias escolas, vimos aqui todo tipo de pensamento, homens da história que marcaram a história e fizeram diferença na vida da igreja. Mas nenhum deles duvidou que Cristo vem. Ele vem. Ele vem. A história disse que ele já veio. E a história vai ser obrigada a dizer que ele retornou. Porque assim será, para que ele seja glorificado nos céus, na terra e até debaixo da terra. Que Deus os abençoe. Até a próxima quinta-feira, às 19h30, neste mesmo canal. Curte, compartilha, convida, fala e vem. Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Paz.